Meu irmão, minha irmã, enquanto você me ouve agora, algo no mundo espiritual começa a ser exposto. Há pessoas que sentem isso sem conseguir explicar. Um peso, um atraso, uma resistência estranha que surge sempre no momento em que a vitória está prestes a chegar. É como se mãos invisíveis estivessem puxando você para trás, como se laços espirituais estivessem apertando sua vida financeira, emocional e até mesmo sua paz. E eu te digo com autoridade profética, isso não é imaginação, isso não é coincidência. Os salmos revelam que existem armadilhas, flechas, laços, emboscadas, e você pode estar enfrentando exatamente isso sem perceber. O Salmo 91 fala de laços ocultos preparados pelo inimigo, de flechas lançadas na escuridão, de ataques que ninguém vê, mas que drenam a vida. O Salmo 124 revela que a alma só escapa quando Deus quebra o laço do passarinheiro, laços que amarram caminhos, travam finanças e prendem destinos. O Salmo 37 declara que os ímpios armam planos secretos contra os justos, mas o Senhor ri deles, porque Ele conhece o fim de cada trama. E o Salmo 112 promete que aquele que teme ao Senhor não se abalará diante das más notícias, porque sua casa permanece firme, mesmo quando tudo ao redor desaba. E hoje, algo está se movendo, porque enquanto você escuta esta palavra, eu percebo no espírito que há um ataque invisível operando contra sua vida financeira. Não é apenas atraso, é drenagem. Não é apenas luta, é emboscada. Não é apenas resistência, é mão maligna tentando roubar aquilo que Deus te entregou. Observe um padrão. Sempre que você está prestes a avançar, algo trava. Sempre que surge uma oportunidade, algo desvia. Sempre que um projeto promete crescer, uma força oculta o seca. Portas que estavam abertas se fecham no último instante. Pessoas que pareciam ajudar se tornam peso. Situações que pareciam favoráveis desmoronam sem explicação. Isso tem nome nos Salmos: laço, armadilha, flecha secreta, ataque oculto. E muitos de vocês têm sentido isso de forma quase física. Um cansaço profundo, uma pressão estranha no ambiente, uma sensação de ser observado, vigiado, cortado por olhares de inveja, relações que drenam sua energia, como se algo sugasse sua força. Momentos em que você percebe uma sombra espiritual querendo impedir seu avanço. Mas receba esta palavra: hoje o laço está sendo visto, e aquilo que é visto no mundo espiritual começa a ser destruído, porque quando a luz da palavra entra, a escuridão recua. Quando o salmo é liberado, o ataque perde poder. Quando o nome do Senhor é invocado, toda a trama contra as suas finanças, sua paz e seu destino começa a se desfazer. Fique comigo até o fim, porque enquanto esta oração ecoar, Deus quebrará aquilo que estava escondido. O laço vai romper, a flecha vai cair, a armadilha vai ser exposta, e aquilo que drenava suas finanças será queimado pela presença do Altíssimo. Hoje, o livramento do Salmo está sendo ativado sobre você. Altíssimo Deus, meu escudo, minha fortaleza e minha luz, eu entro agora em oração com a autoridade dada pela Tua palavra. Assim como está escrito nos Salmos, Tu és aquele que quebra laços, despedaça flechas e desarma emboscadas. Por isso, em Teu nome, eu me levanto em guerra espiritual. Senhor, Tu vês tudo o que meus olhos não enxergam. Tu sabes dos caminhos ocultos, das palavras lançadas, das mãos que tentaram tocar aquilo que o Senhor consagrou. E agora, em nome de Jesus, eu me posiciono com a espada do Espírito e declaro: eu repreendo toda inveja lançada contra minha vida. Eu ordeno que toda feitiçaria seja desfeita. Eu decreto que toda maldição familiar seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que a Tua luz, Senhor, brilhe sobre todo lugar onde a escuridão trabalha em segredo. Onde houver amarras, sejam rompidas. Onde houver emboscadas, sejam expostas. Onde houver laços preparados pelo inimigo, sejam queimados pelo fogo do Altíssimo. Assim como no Salmo 124, onde o laço se quebrou e a alma escapou. Pai, ergue o Teu escudo ao meu redor, como no Salmo 91. Que nenhuma flecha espiritual encontre meu caminho. Que nenhum veneno emocional alcance meu coração. Que nenhuma mão maligna toque minha vida financeira, minha saúde, meus relacionamentos ou meu destino. E agora eu declaro:
toda palavra maldita seja anulada. Toda força de feitiçaria seja despedaçada. Toda herança espiritual negativa seja cortada da minha linha familiar. Agora, em nome de Jesus. Senhor, coloca teus anjos ao redor da minha casa como guardiões de batalha. Que a tua espada avance contra toda força que tentou roubar minha paz, minha prosperidade e minha força. Que a tua fortaleza me cubra e me levante acima de todo ataque, como está escrito no Salmo 112. Não temerei más notícias, porque o meu coração está firme no Senhor. Neste momento, eu sinto no espírito que cadeias estão se rompendo, que portas bloqueadas estão sendo liberadas, que aquilo que drenava a minha vida está perdendo força, porque onde a tua luz chega, nenhuma obra do mal permanece. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece, porque enquanto você declara e concorda, o Senhor estabelece vitória nos lugares invisíveis. E eu clamo, Deus de justiça, como no Salmo 37, ergue-te agora e desfaz todo o plano dos ímpios. Envergonha os que se levantaram em oculto, silencia os que conspiram, desarma os que tramam e estabelece a tua vitória sobre mim. Eu profetizo, este é o início de uma nova temporada sobre minha vida. A temporada onde toda maldição é quebrada, toda feitiçaria cai por terra, toda inveja perde o poder, e o Senhor me levanta com força e proteção. Assim eu oro, assim eu ordeno, assim eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. Você não precisa lutar com as próprias forças. O mesmo Deus que se levantou por Davi se levanta por você também. A batalha pode até ser grande, mas o teu Deus é maior. Os ataques podem ser intensos, mas o guerreiro dos guerreiros permanece ao teu lado. E quando ele entra na guerra, o resultado já está decidido. Vitória. Davi enxerga Deus não como uma figura distante, inalcançável ou indiferente, mas como um protetor pessoal, alguém que está ao lado dele no campo de batalha, completamente armado, consciente, atento e pronto para agir. Ele clama, defende-me, ajuda-me. Não é o pedido de alguém inseguro, mas de alguém que conhece o caráter de Deus. Alguém que sabe que o Senhor não abandona seus filhos no momento da angústia. Davi não buscava um Deus silencioso, imóvel, observando tudo de longe. Ele buscava e encontrou um Deus vivo, que se levanta em favor daqueles que clamam. E esse é o Deus que você serve também. Um Deus que não fica passivo diante das injustiças, das perseguições, das invejas, dos ataques espirituais que tentam te derrubar. Um Deus que intervém com autoridade, com poder, com precisão. E é por isso que logo em seguida, Davi declara algo extremamente forte no Salmo 35. Que sejam envergonhados e confundidos os que procuram tirar a minha vida. Em outras palavras, todos aqueles que conspiram, tramam, desejam a tua queda, semeiam palavras contra você, celebram quando você enfrenta dificuldade, serão envergonhados pelo agir de Deus. Essa não é uma palavra de vingança humana, é justiça divina. É o próprio Deus desfazendo os planos do inimigo. É o Senhor frustrando aquilo que foi arquitetado nas sombras. É Ele fazendo com que cada estratégia maligna se volte contra quem a gerou. Se alguém anda falando mal de você, se alguém tem colocado inveja sobre a sua vida, se há línguas que se levantam para ferir sua reputação, se há pessoas tramando para te ver tropeçar, o Senhor dispersará cada uma delas. Os planos que fizeram contra a sua paz, contra a sua casa, contra seu ministério, contra suas finanças, não permanecerão de pé. E Davi continua: sejam como palha ao vento. Essa imagem é poderosa. A palha não tem peso, não tem direção, não tem firmeza. Ela não consegue resistir ao sopro do vento. Ela simplesmente é levada. Assim são aqueles que se levantam contra um servo de Deus. Eles podem falar alto, podem parecer fortes, podem parecer organizados, mas diante do sopro do Todo-Poderoso, eles não resistem. O vento do Senhor dispersa, o vento do Senhor desmonta, o vento do Senhor enfraquece aquilo que parecia forte. A palha pode até tentar se juntar, mas basta o sopro de Deus para se espalhar de novo. E Davi vai ainda mais fundo: que o anjo do Senhor os persiga. Aqui a revelação fica ainda mais poderosa.
Davi reconhece que há batalhas que não são travadas na terra, mas no mundo espiritual. Há guerras acontecendo em dimensões que nossos olhos não podem ver, mas que são reais, tão reais quanto o ar que respiramos. A Bíblia ensina que o Senhor envia os seus anjos para cercar os que o temem, para lutar por eles, para dispersar inimigos, para abrir caminhos e para desfazer obras malignas. Quando você ora, quando você clama, quando você entrega a batalha ao Senhor, os céus se movem. Anjos estão trabalhando ao seu favor enquanto você dorme. Anjos se posicionando nos lugares onde você chega. Anjos bloqueando palavras de maldição que tentaram te atingir. Anjos interrompendo ataques invisíveis. Anjos tirando do seu caminho pessoas que não deveriam estar nele. E talvez você nem perceba, mas é por causa dessa atuação divina que você já escapou de situações que poderiam ter te destruído. Coisas que você nem soube, nem viu, nem percebeu, porque o Senhor enviou seus guerreiros celestiais antes que o mal chegasse a você. Assim como Davi, você também pode declarar: Senhor, toma minha guerra nas tuas mãos. Se levanta, meu Deus, luta por mim. Porque quando ele se levanta, não há força que permaneça, não há inveja que prospere, não há feitiçaria que resista, não há armadilha que permaneça oculta e não há inimigo que fique de pé. E enquanto você visualiza isso, sinta o peso saindo dos seus ombros. Porque quando Deus entra na batalha, nenhum inimigo permanece de pé, nenhum ataque oculto resiste, nenhuma palavra maldita permanece ativa. O fogo do Senhor consome tudo. Agora, veja algo ainda mais profundo. Observe as correntes caindo aos seus pés. Ouça o som delas ecoando como um sinal de que o que te prendia não tem mais poder. Sinta o ambiente mudando ao seu redor. O ar pesa diferente. A atmosfera se transforma. Porque onde a presença de Deus chega, as trevas perdem força, os inimigos recuam e tudo aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Há anjos guerreiros se posicionando ao seu redor agora. Eles cercam sua casa, sua vida, sua família. Eles empunham espadas flamejantes e continuam destruindo laços, cortando amarras, derrubando fortalezas invisíveis que tentavam te parar há anos. E talvez você nem perceba, talvez você não enxergue com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, uma guerra está sendo vencida neste exato momento. Deus não está indiferente ao que você enfrenta. Ele não está distante. Ele não está calado. Ele está movendo céus e terra para proteger você. Ele está virando decretos, invertendo diagnósticos, desfazendo obras das trevas. Ele está libertando seu caminho. E agora algo extraordinário acontece. Aquele peso antigo, aquela opressão silenciosa, aquele cansaço que drenava suas forças, está saindo da sua vida. Você pode quase sentir como se algo estivesse sendo arrancado, desconectado, quebrado. Porque Deus está arrancando tudo que não veio dele. Ele está limpando sua alma, ele está restaurando sua força, ele está colocando seu espírito de pé novamente. Receba isso, respire fundo, permita que a presença do Senhor envolva você, permita que a luz dele toque as áreas que estavam escuras e escondidas. Agora, imagine adiante. Observe você caminhando em um caminho totalmente limpo, sem embaraços, sem laços, sem oposição espiritual. Um caminho onde a graça de Deus abre portas, onde favores inesperados chegam, onde oportunidades surgem diante de você como sinais de que o céu está te guiando. Imagine você avançando com confiança. Imagine você se tornando tudo o que Deus disse que você seria. Imagine sua vida completamente livre. Imagine sua vitória já estabelecida, porque ela está. E repita no seu coração, com toda a fé que você tem: se Deus luta por mim, ninguém pode vencer contra mim. Isso é assim que a libertação começa. É assim que Deus abre caminhos. É assim que Ele te mostra a direção para seguir em frente. Agora,
Imagine as portas que antes batiam na sua cara, portas que te frustravam, que te faziam duvidar do seu valor, que pareciam seladas eternamente. Veja essas portas se abrindo diante de você, não por força humana, não por influência de pessoas, mas pelo próprio Deus, que está desatando o que estava preso e libertando o que estava travado. E observe, essa abertura não acontece lentamente, não acontece com resistência, não acontece com atrasos. Ela acontece de repente, sem esforço, sem barreiras, como se o céu tivesse decidido que o seu tempo chegou. Sente isso? Essa mudança invisível, mas real acontecendo agora mesmo dentro de você? É o toque da presença de Deus. É a atmosfera da vitória sendo formada. Agora, permita-se sentir a leveza da vontade de Deus preenchendo seu coração. Aquele peso antigo, aquele fardo silencioso que você carregou por anos, está desaparecendo. É como se o ar ao seu redor estivesse sendo purificado pela paz do Senhor. Sinta a pressão saindo, a ansiedade sendo dissolvida, a turbulência desaparecendo. E no lugar de tudo isso, entra algo poderoso, uma fé nova, forte, inabalável. Uma fé que se levanta, que respira, que declara: Deus está comigo. Eu não vou parar. Pode ver isso? Pode sentir? Agora visualize sua vida completamente transformada pelo poder de Deus. As bênçãos começando a fluir como um rio impossível de conter. Ele corre, ele avança, ele transborda, porque o tempo de sequidão acabou. Oportunidades que antes pareciam inalcançáveis, agora estão vindo até você. Sim, vindo, como se fossem puxadas pelo próprio Deus para perto da sua história. E aquelas portas que antes estavam trancadas, agora estão escancaradas. Você não precisa mais empurrar, você não precisa mais insistir, você apenas entra, com confiança, com paz, sabendo que Deus preparou esse caminho. E veja, as pessoas que trabalharam contra você, que lançaram palavras negativas, que desejaram sua queda, estão confusas, porque os planos delas foram quebrados, e elas estão sendo removidas da sua vida sem deixar rastros. O que antes te aprisionava, o que te mantinha preso, está sendo desfeito agora. As correntes estão caindo, as amarras estão se rompendo, o cerco está quebrando, e o impossível, aquilo que você dizia que nunca aconteceria, está acontecendo. Não amanhã, não um dia, agora. Você está vendo o milagre se desenrolar, bem diante dos seus olhos, em tempo real. Respire fundo e receba, porque essa é a manifestação do Deus que luta por você. E quando Ele age, ninguém pode impedir. E o que você está vivendo agora não é um sonho, não é imaginação, não é emoção momentânea, é a realidade da palavra de Deus se movendo na sua direção. A Bíblia declara, e declara com autoridade, que o Senhor luta pelos seus. Ele quebra correntes, Ele desfaz laços, Ele destrói armadilhas escondidas, Ele desfaz completamente toda a obra que o inimigo tenta levantar contra você. Sim, o inimigo tentou te amarrar, tentou te paralisar, tentou te prender emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Tentou colocar barreiras invisíveis para te impedir de avançar no propósito que Deus te deu. Mas há uma verdade que o reino das trevas não pode cancelar. Deus já decretou a sua vitória. Já está consumado, já está terminado, já está decidido no céu. E o que o céu decide, nenhuma força na terra ou no inferno pode impedir. Mas preste atenção numa chave espiritual muito importante. Para viver essa libertação, para ver essa vitória se manifestando na sua vida, você precisa dar um passo de fé. É preciso se posicionar, é preciso se render, é preciso clamar a Deus com o coração aberto e o espírito desperto. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Quero que você prepare sua mente, seu coração, seu espírito, porque Deus está prestes a agir em áreas da sua vida que você nem imaginava que ainda estavam presas. Abrace-se, renda-se, permita que cada palavra desta oração encontre espaço dentro de você. Permita que a fé inunde cada parte do seu ser, porque hoje, não amanhã, não um dia, hoje,
Deus está prestes a agir poderosamente na sua vida. Ele está prestes a romper barreiras antigas. Ele está prestes a abrir portas que ninguém conseguiu abrir. Ele está prestes a te conduzir para uma nova temporada de vitória, favor e graça. Se você crê que hoje é o dia da sua libertação, então declare isso agora. Escreva nos comentários, em fé: o Senhor é o meu libertador. Eu reivindico minha vitória. Quando você escreve isso, você se posiciona espiritualmente. Você concorda com o mover de Deus. Você dá um passo de fé que ativa o que Ele está fazendo nos bastidores. Este é o momento do avanço, o momento em que a atmosfera muda, o momento em que o impossível se curva diante do poder de Deus. Sua vitória está chegando, ela está aqui, ela está acontecendo enquanto você ouve esta mensagem. E agora é hora de orar. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Conecte seus pensamentos ao trono de Deus. Respire fundo, sinta a presença dEle. E ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que governa o universo com perfeição e autoridade, eu venho diante de ti agora, em reverência à tua majestade, em reconhecimento do teu poder, que não tem limites. Tu és o Deus que estabeleceu as estrelas no firmamento, que desenhou cada detalhe da criação, que sustenta o universo com a força da tua palavra. Pai, tu és o fundamento de tudo. Nada existe sem ti. Nada se sustenta sem a tua mão. Nada vence sem a tua força. Eu me curvo diante da tua presença, Senhor, com reverência e confiança, buscando a tua intervenção divina sobre esta vida preciosa que ora comigo agora. Pai amado, Deus soberano, justo e poderoso, entro diante do teu trono em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho com humildade, mas também com a autoridade que o sangue do Cordeiro nos concede. Eu me coloco como intercessor por esta pessoa que se une a mim neste momento, crendo que tu escutas cada clamor, que recolhes cada lágrima, e que para ti nada é impossível. Senhor, tu és o Deus que luta pelos teus filhos. Tu és o Deus que se levanta quando somos atacados. Tu és o Deus que nunca abandona os que confiam em ti. A tua palavra garante que tu estás conosco todos os dias, que não nos deixas, que não nos desamparas. Tu te ergues como um escudo ao nosso redor, como um protetor valente que guarda aqueles que te pertencem. E agora, em nome de Jesus, eu intercedo por esta pessoa que me escuta. Levanto este clamor aos céus e declaro que todo jugo, toda opressão, toda barreira espiritual que se levantou contra a vida dela, caia por terra agora, pelo poder do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Senhor, eis o coração desta pessoa. Tu sabes tudo sobre ela, cada detalhe, cada dor, cada área que ela esconde até de si mesma. Tu conheces o peso que ela tem carregado, os medos que tentam dominá-la, as batalhas invisíveis que ela enfrenta quando ninguém está olhando. Tu vês as lágrimas derramadas em silêncio. Tu ouves as orações feitas no cansaço, no desespero, na madrugada. Tu conheces as perseguições, as injustiças, as palavras que ferem, as situações que tentam roubar a paz. Pai, tu sabes que há inimigos espirituais se levantando contra ela, forças das trevas que tentam destruir aquilo que tu estás construindo em sua vida. Há palavras negativas sendo lançadas, há inveja tentando bloquear o avanço, há ataques invisíveis tentando impedir o progresso, a alegria e o propósito. Mas agora, Senhor,
eu clamo por justiça divina. Tu és o juiz justo. Tu és aquele que vê tudo, até o que é feito nas sombras. Por isso, peço, levanta-te, Senhor, por esta pessoa. Entra na batalha por ela. Toma a causa dela em tuas mãos. Reverte todo o mal que foi enviado. Silencia toda a voz que amaldiçoa. Desfaz toda a intenção maligna planejada contra esta vida. Que toda a estratégia das trevas se transforme em confusão. Que toda língua que se levanta em juízo seja condenada. Que toda obra de inveja, feitiçaria, maldição ou opressão espiritual seja totalmente destruída agora. Pai, em nome de Jesus, cerca esta pessoa com a tua proteção. Ergue teu escudo ao redor dela. Quebra os laços, desfaz os ataques, derruba as muralhas escondidas que foram erguidas contra o caminho dela. Que a tua luz brilhe tão forte sobre esta vida que nenhuma sombra permaneça. Que a tua presença invada esta casa, este ambiente, este coração, trazendo libertação, paz e vitória. Senhor, haja com poder, haja com fogo, haja com justiça, haja como o Deus que nunca perdeu uma batalha. E que esta pessoa sinta agora o toque da tua mão, o calor da tua presença e a certeza absoluta de que tu já estás agindo. Levanta-te, Senhor, e entra nesta batalha agora. Com teu braço forte, enfrente aqueles que se levantaram contra esta vida. Luta contra tudo e todos que lutam contra ela. Nós clamamos pela tua intervenção. Pedimos a tua proteção e declaramos que somente o teu poder pode mudar o cenário desta guerra espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro: toda arma forjada contra esta pessoa perde a eficácia agora. Nenhuma estratégia oculta, nenhum plano secreto, nenhuma intenção maligna terá sucesso. O que foi levantado para derrubar será derrubado. O que foi enviado para destruir será destruído. Pai, eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus que toda a armadilha preparada pelo inimigo seja agora desfeita. Cada laço escondido, cada emboscada espiritual, cada obstáculo colocado no caminho desta pessoa seja removido e arrancado pela raiz. Nada ficará de pé diante do teu poder. Nenhuma arma forjada prosperará, porque tu és o escudo que envolve esta vida. Tu és a fortaleza que a protege, o refúgio seguro onde nenhum mal pode penetrar. E agora, Senhor, eu declaro: toda flecha de inveja enviada contra esta pessoa cai por terra sem tocar nela. Toda seta emocional, espiritual, mental ou física lançada contra este filho ou filha é anulada completamente. Eu declaro que cada palavra maldita, cada julgamento negativo, cada declaração de fracasso, cada desejo de queda, cada maldição escondida, tudo isso perde o poder neste instante. Em nome de Jesus, essas palavras são canceladas, destruídas e transformadas em nada. E em lugar delas, eu profetizo palavras de bênção, de vida, de prosperidade, de restauração e de vitória tomam o ambiente agora. Onde antes havia trevas, entra a luz. Onde havia maldição, entra favor. Onde havia prisão, entra liberdade. Porque tu, Senhor, és o Deus que transforma o mal em bem. És o Deus que reverte decretos, desfaz armadilhas, quebra correntes e restaura o que foi roubado. Tu trazes renovação, avanço e cura para os teus filhos. Pai, tu sabes que esta pessoa tem carregado um peso dentro da alma, uma pressão invisível, um cansaço que não faz sentido, uma exaustão espiritual que drena forças e tira a alegria. Às vezes ela não consegue explicar, só sente que algo a sufoca, como se estivesse lutando sozinha.
Mas agora, em nome de Jesus, eu me levanto contra toda a opressão espiritual que tenta paralisar esta vida. Eu repreendo toda a fadiga emocional, todo o desânimo profundo, todo o espírito de derrota, toda a sensação de fardo pesado que tenta roubar a fé. Eu declaro todo o jugo que foi colocado sobre esta pessoa está sendo quebrado agora. Correntes estão se rompendo, fardos estão caindo ao chão, pressões espirituais estão sendo dissolvidas pela tua presença. Senhor, tu és aquele que dá descanso às almas cansadas. Tu ergues o abatido, tu fortaleces o fraco, tu renova o espírito dos que confiam em ti. Que a paz que excede todo entendimento comece a envolver esta vida agora. Que o peso saia, que a alma respire, que o espírito seja fortalecido, porque onde o teu espírito está, ali há liberdade. E esta liberdade está sendo liberada sobre esta pessoa neste exato momento. Eu declaro em nome de Jesus que a alegria está voltando ao coração desta pessoa. A tristeza que tentava se instalar está sendo expulsa. A força que parecia ter desaparecido está sendo renovada agora. E a fé que estava enfraquecida está se levantando novamente, cheia de vida, convicção e esperança. Tu, Senhor, és o refúgio seguro. Em ti esta vida encontrará descanso, renovo e paz verdadeira. Pai, eu clamo para que o teu fogo divino venha agora. Que o teu Espírito Santo acenda uma chama tão intensa, tão poderosa, que consuma toda a obra de feitiçaria lançada contra esta pessoa. Queime, Senhor, cada palavra maligna, cada desejo perverso, cada espírito de confusão, divisão, medo e manipulação. Que tudo que não provém de ti seja consumido até o fim pelo teu fogo santo. Que todo o laço do inimigo seja desfeito, que toda corrente espiritual que tentava prender esta vida seja quebrada agora, não amanhã, não depois, agora, pelo poder do nome de Jesus. Pai, cada muro erguido para impedir o avanço desta pessoa, cada barreira invisível, cada pedra colocada no caminho, cada atraso espiritual, cada resistência demoníaca, eu declaro que tudo está caindo por terra neste exato momento. A autoridade do nome de Jesus derruba muralhas, desfaz bloqueios e abre caminhos onde antes não havia saída. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para rodearem esta vida. Cerca a casa, cerca a família, cerca tudo o que pertence a esta pessoa com proteção sobrenatural. Que anjos de fogo lutem em favor dela. Que o cerco do inimigo seja rompido. Que cada seta enviada seja devolvida ao remetente. E que toda a força contrária seja neutralizada pelo poder do teu nome. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma maldição permanecerá. Nenhuma intenção do mal terá sucesso. Eu declaro que hoje marca o início de uma nova temporada. Não uma temporada comum, mas uma temporada de libertação profunda, cura interior, restauração total e avanços sobrenaturais. Tudo o que foi roubado será devolvido. Tudo o que foi bloqueado será destravado. Tudo o que foi atrasado será acelerado pela mão de Deus. Tudo o que o inimigo tentou esconder, Deus trará de volta multiplicado. O que estava preso será liberado. O que estava fechado se abrirá. O que parecia impossível se tornará realidade diante dos teus olhos. Senhor, eu profetizo que portas estão se abrindo agora. Negócios, oportunidades, relacionamentos saudáveis, reconciliações, respostas, soluções e tudo começa a se alinhar sobre a tua vontade. A tua glória está repousando sobre esta vida, e nenhum ataque das trevas pode impedir o que o Senhor já determinou. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você que está ouvindo esta oração: a sua vida nunca mais será a mesma. Deus está quebrando cadeias que vinham de anos. Deus está desatando nós que te prendiam desde a infância. Deus está invertendo decretos que pareciam irreversíveis. Você está entrando em um tempo novo, um tempo de força, um tempo de vitórias, um tempo de libertação.
e nada, absolutamente nada poderá deter aquilo que Deus começou na sua vida. Correntes estão sendo quebradas, fortalezas estão caindo e toda a armadilha preparada pelo inimigo está sendo desfeita agora. Assim diz o Senhor: eu vou adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. As forças espirituais que se levantaram contra você serão envergonhadas. Assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho diante dos israelitas, Ele está abrindo um caminho de vitória diante de você. E aqueles que te perseguiram verão a mão de Deus te exaltando. Eles serão completamente derrotados. Você verá a glória do Senhor se manifestar na sua vida de uma forma que você jamais imaginou. Receba agora, em nome de Jesus. Eu declaro força sobre o seu espírito. Força para continuar quando o caminho parece pesado. Força para resistir a todo ataque. Você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos está lutando por você, e Ele é mais do que suficiente para te trazer a vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Hoje, o Senhor declara sobre a sua vida uma nova estação. Estação de libertação, estação de cura, estação de restauração, estação de intervenção divina. Eu declaro em nome de Jesus, toda porta que estava fechada se abra agora. Todo obstáculo que estava no seu caminho se mova agora. Toda doença, toda opressão, toda armadilha preparada pelo inimigo caia por terra agora. O Senhor está derramando uma nova unção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios e sobre a sua vida espiritual. Agora, respire fundo e declare com fé nos comentários: o Senhor é o meu libertador, eu tomo posse da minha vitória. A sua oração não é em vão. Deus está agindo, agora mesmo, em seu favor. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que esta oração não volta vazia. A tua palavra é fiel, a tua justiça é perfeita, e aqueles que confiam em ti jamais serão envergonhados. Por isso, já te louvamos e já te glorificamos, porque cremos que a vitória está decretada nos céus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, receba esta palavra bem fundo no seu espírito. Deus te escolheu. Não importa quantos se levantaram contra você. Não importa quantos obstáculos colocaram no seu caminho, nem quantas vozes tentaram te desanimar. Maior é aquele que está contigo do que todos os que se levantam contra você. O Senhor já liberou a palavra final sobre a sua vida. Vitória. O inimigo tentou te derrubar, tentou te convencer de que você estava derrotado, tentou paralisar o seu avanço, mas Deus escreveu uma história diferente para você. Ele já te levantou e Ele está te elevando para um novo nível, para uma nova estação, para um tempo onde nada do que te prendia continuará de pé. Hoje, um novo capítulo começa na sua vida. Não deixe que as dificuldades ofusquem a sua visão. Não permita que as lutas de agora roubem a esperança que Deus plantou dentro de você. Ele tem algo grande reservado para a sua história. Busque ao Senhor. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu escudo, Ele é o seu provedor fiel. Quando você caminha pela fé, você caminha sob o poder dEle, e nada, absolutamente nada poderá impedir o que Deus já preparou. Ele traçou caminhos de bênçãos, de avanço, de transformação, e nenhuma força na terra poderá te impedir de caminhar por esse propósito. Lembre-se, a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Você não está enfrentando nada sozinho. O Criador do céu e da terra está ao seu lado, lutando em seu favor. Nenhum inimigo, nenhuma arma, nenhuma circunstância pode resistir ao Deus Todo-Poderoso que te sustenta. Então, levante-se, com coragem, com ousadia, com confiança, porque a batalha já foi vencida por você. Se esta oração falou ao seu coração, se esta palavra tocou sua alma, então compartilhe com 7 pessoas que precisam ouvir esperança, fé e força. Vamos espalhar essa mensagem de vitória. E não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos continuar buscando juntos os milagres que Deus já está realizando em nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã,
Receba esta palavra final como um selo profético sobre a sua vida. Assim como nos Salmos, onde Deus se apresenta como restaurador, defensor, escudo, fortaleza e socorro bem presente, eu declaro que esta mesma unção está repousando sobre você agora. Nada do que você viveu até aqui será desperdiçado. Nada do que o inimigo tentou destruir permanecerá de pé. Em nome de Jesus, eu libero sobre você um tempo de restituição divina. Restituição da alegria que foi roubada. Restituição das oportunidades que foram bloqueadas. Restituição dos projetos que pareciam ter morrido. Restituição da dignidade, da paz, da força e da esperança. Assim como o salmista dizia que Deus ergue do pó o abatido e restaura a alma cansada, eu declaro que o Senhor está reerguendo áreas da sua vida que pareciam arruinadas. O que foi quebrado será reconstruído. O que estava perdido será encontrado. O que secou voltará a florescer. E eu profetizo também livramento espiritual. Que o Deus que dispersa inimigos com o sopro de sua boca, que confunde os perseguidores e desfaz armadilhas escondidas, coloque agora um muro de fogo ao seu redor. Que toda perseguição espiritual perca força, que todo laço oculto seja cortado, que toda seta inflamável seja apagada antes mesmo de te alcançar. Que os planos secretos das trevas sejam expostos, frustrados e destruídos. Eu declaro, como declaração profética, nenhuma influência maligna permanecerá sobre você. Nenhuma palavra contrária se cumprirá. Nenhuma obra de feitiçaria prosperará. Nenhuma maldição familiar seguirá adiante. Eu digo ao mundo espiritual, tudo que se levantou contra esta vida cai por terra agora. Toda voz contrária se silencia. Toda cadeia espiritual se rompe. Todo peso escondido se desfaz. Toda sombra que o inimigo tentou colocar sobre sua mente, emoções ou caminhos é dissipada pela luz do Senhor. Assim como os salmistas descrevem Deus quebrando o arco, despedaçando a lança e anulando a força dos inimigos, eu declaro, toda a arma espiritual levantada contra você está sendo desfeita neste exato momento. E eu libero sobre você a promessa que é marca dos que confiam no Senhor, que a bondade e a misericórdia te seguirão. Que caminhos antes fechados se abram, que portas difíceis se destranquem, que pessoas preparadas por Deus cruzem o seu caminho, que a paz que excede todo entendimento governe seus pensamentos e que a presença do Senhor seja visível em sua casa, seus negócios, sua saúde e sua jornada espiritual. Agora escute com atenção. Não ignore este chamado. Não passe por esta oração como quem apenas ouve algo bonito. Receba-a como uma semente. Plante-a no seu espírito. Declare sobre si mesmo. Tome posse daquilo que o céu liberou. Se esta palavra falou com você, compartilhe esta oração com alguém que está atravessando uma batalha. Seja instrumento de Deus para libertar, transformar e levantar outras vidas. E escreva aqui nos comentários, com fé e convicção. Eu creio. Escreva com autoridade. Escreva como quem toma posse do milagre antes de ver com os olhos, porque no mundo espiritual, enquanto você declara, Deus está movendo peças, abrindo caminhos, desfazendo obras das trevas e reorganizando tudo ao seu favor. Agora eu profetizo sobre você, em nome do Senhor Jesus. Este é o início de uma nova temporada. Uma temporada onde o peso cai, onde a mente clareia, onde a alma respira, onde os sonhos ganham vida, onde as promessas começam a se manifestar. E declaro, você viverá aquilo que Deus prometeu. A restituição virá. O livramento já começou. A maldição foi quebrada. A vitória está decretada. Que Deus te abençoe poderosamente. Ao entrar nesta nova estação, saiba Ele caminha com você em cada passo. Que a paz dele te cubra, que a provisão dele te alcance e que a vitória dele seja claramente vista na sua vida a partir deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.